Fala pessoal, aqui quem está falando é o professor Juari Santiago, né, no nosso curso Linux para Programadores. Tudo bem com vocês? Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo essa aula. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso, pessoal, a segunda aula do Shell Script, tá? Bem, até agora nós aprendemos conceitos básicos, né, que a gente utiliza em várias linguagens de programação e alguns conceitos que são bem característicos do Shell, né, daquela história de comandos. Eu tenho comandos que são separados por espaços, né, tenho comandos, tenho parâmetros, eu posso ter uma sequência de comandos, né, que já vem como é que eu posso dizer, pré-instalados no sistema, né, como criar pasta, mover e tal, usar alguns programas que já são utilizados para outras atividades, como compactar arquivos, fazer tarefas agendadas, tudo que a gente viu no curso até agora, né? E a gente aprendeu que nós podemos utilizar esses comandos dentro de um arquivo que é o Shell Script. Vimos como criar uma variável, né? Na aula passada. Imprimir mensagem na tela. E hoje o que a gente vai aprender é utilizar o comando teste. Com o comando teste, pessoal, a gente vai ser capaz de fazer algumas verificações. Verificar, por exemplo, se um arquivo ele é um arquivo ou um diretório, né? Se eu tenho, por exemplo, permissão para ler aquele arquivo, se aquele arquivo existe, ou se eu fui tentar digitar o nome do arquivo, o nome está errado, o programa me avisar que aquele arquivo não existe, ou vou tentar novamente. Então, questões básicas de arquivo, de comparação, de verificar se o usuário digitou alguma coisa correta ou não. Essa questão de verificação de teste, né, é o que a gente vai aprender hoje. Vimos o basicão, né, de como imprimir coisas na tela, pedir coisas para o usuário digitar e armazenar essa variável. E hoje a gente vai ver como a gente dá um passo adiante em relação a esses comandos e o que a gente aprendeu na aula passada, beleza? Vamos lá. Bem, seguinte, o comando teste, ele é baseado no teste de expressões. Ele é feito para fazer o teste de alguma expressão que você está analisando. Por exemplo, ó, como é que ele funciona? Toda vida é assim, teste, e aqui eu vou colocar a expressão na frente. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o comando teste 110 LT90. Como qualquer outro comando, o comando teste, eu uso teste, boto espaço, né, ó, boto os parâmetros, espaço 110, espaço menos LT, espaço 90. O que é que eu estou querendo ver aqui, pessoal? Eu quero testar se 110 é menor do que 90, né? O LT quer dizer less than. Então, ao verificar isso aqui, ao testar isso aqui, isso vai me dar um resultado falso, né? Assim? Então, por exemplo, se eu quero verificar se eu tenho números maiores que outros, se eu quero ver se o número é positivo, se eu quero ver, por exemplo, se um usuário lá tem mais de 18 anos, tal, ou então se ele tem menos de 60, assim vai. Vocês que já fizeram a disciplina de Fundamentos de Programação, vocês conseguem entender claramente a motivação para a gente fazer essas verificações, né? Eu preciso, por exemplo, tomar uma decisão baseada no número que eu digitei, eu posso tomar uma decisão baseada numa frase que eu escrevi, eu quero comparar, e assim vai, tá? Vamos pegar a questão mais prática um pouco mais para frente. Então, comando teste funciona dessa forma. Teste, espaço, eu vou colocando aqui os parâmetros. Então, no caso aqui, ó, eu quero saber se o 110 é menor do que 90, tá? Isso aqui é um teste com números, como vocês podem ver. Se eu quiser fazer um teste com strings, né? Strings, palavras, né? Ou textos que a gente pode falar, né? Então, eu quero verificar se a palavra ou a string hoje é igual à palavra ontem. Do jeito que está aqui, não faz muito sentido, né? Que para a gente é muito claro. Mas vamos supor que eu pedi para o usuário digitar alguma coisa e esse valor está armazenado na variável. E eu quero verificar se o que ele digitou é exatamente uma frase específica. Ou seja, a gente usa isso com senha, né? Quando eu peço para o usuário digitar uma senha, por exemplo, usuário e senha, e eu tenho que verificar se o usuário e a senha batem com aquilo que eu estou esperando, né? Assim? Beleza? Então,
que ele faz? Ele verifica se a palavra hoje é igual à palavra ontem, né? Ele vai verificar caractere a caractere para saber se é a mesma, né? Na verdade, que não é. E eu tenho, que eu chamo de comandos expressão, né? Comandos teste, é o comando teste, mas só que relacionado a características de um arquivo diretório. Né, ó, aqui eu estou fazendo comparação, né? Ó, de números, de variáveis, de string. E aqui eu quero saber, na verdade, uma propriedade, uma característica de um arquivo, um diretório. Por exemplo, eu estou na minha pasta desktop e eu quero saber se Joari, que está lá dentro da minha pasta desktop, é um diretório. Então, o que é que eu vou fazer? Teste -d e vou dizer o que eu quero verificar, né? Ó, então, o arquivo ou o diretório Joari. Se esse cara aqui for um diretório, esse teste vai retornar verdadeiro. Beleza? Então, basicamente o que a gente vai aprender hoje é isso. É ver como utilizar o comando teste e um pouquinho mais para frente a gente vai ver como executações baseadas no resultado do teste, se for verdadeiro ou se for falso. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai aprender: teste com variáveis numéricas. Então, geralmente o teste, desculpem, teste com variáveis numéricas funciona da seguinte forma: eu tenho um teste, certo? Vou ter um número, ou então uma variável, vou ter um operadorzinho de comparação, né? Maior, menor, né? Se é diferente, assim vai. E vou comparar com o segundo número, então com a variável, tá? Outra forma de utilizar é o comando teste. Vou colocar um comandozinho, né? Um parâmetrozinho de característica. Eu estou chamando de característica, mas não necessariamente é isso, tá? Tipo assim, para saber se ele é um diretório, para saber se ele é um arquivo, para saber se esse arquivo existe, se ele, por exemplo, como é que eu posso dizer? Se ele tem um tamanho específico, e assim vai. Vamos ver aqui a tabela que fica mais claro, tá? Então pronto. Então, lidei com números, então vou sempre para fazer teste, vou colocar o número, vou colocar essa comparaçãozinha, né, que seja maior, menor e tal, e vou colocar o número. Então é sempre assim, teste, um número, um símbolozinho, né, de um parâmetro de comparação e número 2, né? Então, no caso aqui, eu verifico, né, ó, se 110 é menor que 90. Por exemplo, vamos supor que eu quero verificar se o usuário tem mais de 18 anos. Então, eu posso ter no meu programa, né, uma variabilidade que eu pedi para o usuário digitar, e eu vou verificar se verifica se o valor armazenado na idade é maior do que 18, né? Então, o que está armazenado na idade é maior do que 18? Se verdadeiro ou falso aqui, então, dependendo da situação, eu vou fazer coisa diferente, né? Outra coisa, outra forma de teste, eu posso colocar assim, ó. Eu quero verificar se o que está na variável sabor é diferente. NE quer dizer not equal, né? Se é diferente de 45, certo? Por exemplo, aqui not equal quer dizer que a gente está usando para verificar se é diferente, né? Se isso aqui fosse um string, eu não ia utilizar o not equal. Por isso que eu estou falando aqui de teste com variáveis numéricas, tranquilo? Então, pronto. Então, estou verificando se o valor armazenado em sabor é diferente de 45. Esse é o teste com variáveis numéricas. Outro teste é o teste com variáveis, entre aspas, textuais, né? Variáveis que contêm strings, né? Palavras, tá? A estrutura do teste, quando a gente vai lidar com variáveis textuais, é a mesma, né? Ó, eu vou ter um texto, um símbolozinho de comparação e vou ter um segundo texto, ou então uma variável, né? E também eu tenho como verificar algumas coisas em relação a esse texto sozinho, né? Eu posso colocar só teste, vou colocar um caracterzinho de característica, né? Para saber se a variável é nula, para saber se ela existe, né? Tipo assim, ver se, como que eu posso dizer? Para saber se ela é nula, por exemplo. Porque como eu estou sem a tabela aqui, não estou olhando a tabela, não estou sabendo todas as propriedades. Mas vamos lá. Então pronto, ó. Vamos supor que eu quero verificar se o que está na variável 10, quando é igual a palavra ontem. Verificar se a palavra ontem está dentro da variável quando, né? Então, verifica se a palavra armazenada em quando é igual a ontem. Então, ó,
Se fosse um número, eu ia colocar EQ, né? Tracinho EQ, de igual, né? Mas como é um string, eu vou usar o igual. Pronto. Se eu quero verificar se essa palavra piccolo é diferente da palavra freezer, como é que eu faço? Exclamação igual, que quer dizer diferente, né? Ó, freezer. Se eu quero verificar se há alguma palavra armazenada em entrada, certo? No meu programa, às vezes eu quero pedir que o usuário informe o nome, faça alguma coisa específica. Porém, antes de realizar alguma operação com essa variável, eu posso querer testar se o usuário de fato digitou alguma coisa. Então, aqui, ó, eu posso fazer isso, ó. Menos n quer dizer se ela está perguntando se ela é nula, né? Nula quer dizer o quê? Que eu não digitei nada, é uma string que não tem nada, né? Então, você pode verificar, beleza? Isso é o teste com variáveis textuais. Próximo, teste com arquivos e diretórios. Do mesmo jeito, pessoal, o mesmo formato. Eu vou ter um teste, mas só que quando a gente fala de arquivo e diretório, geralmente o mais comum é esse primeiro aqui, né? É um teste, vou ter um caracterezinho, né? Caracteres de comparação, né? Um parâmetro de comparação, e vou ter qual é o arquivo ou diretório que eu quero analisar. Então, por exemplo, se eu quero verificar se desktop é um diretório, então teste, "-d", e eu digo qual o nome, né? Do arquivo, então, do diretório, tá? Por exemplo, vamos supor que eu quero verificar se o usuário logado atual tem permissões de leitura. Ele consegue ler um arquivo, né? Não precisa a gente ficar verificando se o usuário é dono do arquivo, se ele pertence ao grupo, ou se então ele faz parte dos outros usuários, né? Basta a gente pegar esse teste, colocar "-r" em relatório, né? Aqui, por exemplo. E aí ele vai verificar se o usuário logado atual, né, tem permissões de leitura, tá? E ele vai retornar verdadeiro ou falso. E também, naturalmente, eu posso querer comparar arquivos ou diretórios, né? Eu posso querer ver, por exemplo, qual foi o documento, então qual foi o diretório que foi criado mais recentemente, né? Sei lá, tem vários diretórios na pasta, então vários arquivos, eu quero ver se um arquivo tal ou um diretório tal é mais recente do que outro, né? Então, eu digo que, ó, teste, quero saber se esse diretório é mais novo, ou então mais recente, né, do que o diretório de documentos. Beleza? Como vocês podem ver, não tem nada anormal, nada demais. A questão é como que vocês vão utilizar o comando teste para poder realizar algo útil no programa, né, no nosso shell script, tá? Por exemplo, ó, essa aqui a tabela, certo? Isso aqui, ó, não tem todas as comparações, tá, pessoal? Não tem todas as expressões. Isso aqui é só para a gente lembrar das mais importantes. Sendo que vão ter situações onde esses testes aqui, essas expressões não vão lhe ajudar. Assim, né? Não vai ser suficiente. Então, se vocês quiserem, por exemplo, saber quais são todas as expressões que existem, vocês podem pegar o comando main, né? Fazer main de manual, main, espaço teste. Que aí ele vai dizer um monte de... Um monte não, quase na verdade todos, né? Todas as expressões que você pode utilizar. Então, por exemplo, ó, vimos que quando eu estou fazendo teste com números, eu vou ter essa parte aqui da tabela. Ó. Então, por exemplo, LT, less than, quero saber se o número é menor do que o outro, né? GT, greater than. Então, quero saber se o número é maior do que o outro. Agora, por exemplo, ó, se eu colocar LE, é less equal. Então, se eu quero saber se o número é menor ou igual, eu vou colocar less equal. Se eu quiser saber só menor, eu coloco less than, beleza? Da mesma forma do GT, né? Ó, GT greater than. Então, se eu quiser saber se ele é maior ou igual, já é. Equal de igual, beleza? Quer saber se um número é igual ao outro, né? Então, é que. E se eu quer saber se ele é diferente, ou seja, não é igual, eu boto not equal, beleza? Esses são padrões, são as expressões padrões para expressões, tá? Expressões padrões para números, desculpe. Então, é o seguinte, esse tipo de comparação, se eu for fazer com um string, os símbolos das expressões já são diferentes, né? Como eu falei para vocês. Se eu quero saber se um string é igual a outra, eu vou usar o símbolo igual. Se eu quero saber se um string é diferente da outra, eu vou colocar exclamação igual. E se eu quero saber se um string não é nulo, ou seja,
Uma string nula é aquela que não tem nada. Tipo assim, eu peguei uma variável, não coloquei nada dentro dela. Certo? Então, eu verifico se uma variável está nula, ou seja, se eu estou esperando ter um string lá dentro, se não tem nada. Se não tiver nada, é porque ela é nula. E menos e, se a string é nula. Ah, tá. Menos n é não nula, tá, pessoal? Eu acho que eu confundi no anterior. Aqui. Cadê? Pronto. Isso aqui é para verificar se há, né? Não nula. Então, menos n quer dizer que é não nulo. Então, eu estou verificando se há alguma coisa, né? Lá na entrada, na variável entrada em relação ao string, beleza? Coisas que são mais gerais de expressões de arquivos e diretórios. Por exemplo, menos "-d", eu verifico se é um diretório. Menos "-f", se é um arquivo normal. Menos "r", se um arquivo ou diretório que eu estou me referindo, eu tenho permissão de leitura para ele. Menos "s", se o tamanho do arquivo é maior do que zero. Certo? Menos "w", se o arquivo tem permissão de escrita, né? Ó. Menos "r", de leitura. Menos "w", de escrita. E menos "x", de execução, né? NT, né? Newer than. Então, quero saber se um arquivo tal é mais novo ou mais recente do que o outro, né? Older than, né? Se um arquivo é mais velho que o outro. E outra coisa, pode acontecer de eu ter, tipo, uma cópia de um arquivo, certo? Que tem as mesmas propriedades, o mesmo tamanho, a mesma pasta, certo? E eu quero saber se... Ou então é o seguinte, eu pedi um usuário para digitar e formar um diretório, e aí eu peguei e pedi o nome desse diretório. E aí eu vou dizer qual é o diretório e vou comparar com o diretório que existe na pasta, né? Ao invés de comparar o nome dele, eu vou comparar utilizando o EF, né? Para saber se é o mesmo arquivo, certo? E o ilógico e o lógico eu vou deixar para a nossa próxima aula, que é quando a gente vai ver a questão do if, tá? E aí isso aqui vai se tornar bem mais relevante, certo? Hoje a gente vai fazer apenas testes básicos, testes bem simples, tá? Certo? Tá? Então vamos lá. Vamos aqui para o terminal. A gente vê o teste em execução. Vamos ver aqui. Pronto. Toda a minha pasta tem aquele meu script que eu utilizei na aula anterior, que é o de automação, né? Então, nano automação. Tá. Vamos supor que eu queira fazer um programa, certo? Que recebe por parâmetro um arquivo no diretório, né? Nós vimos na aula passada que quando eu passo um parâmetro, é, cifra 1, isso quer dizer que é o primeiro parâmetro passado. Então, ó, menos W, não, isso aqui vai ser uma questão do final. Vamos apagar aqui. Como eu mostrei para vocês, por exemplo, eu posso fazer testes como esse aqui, né? Ó, quero saber se 110 é menor do que o 60. Eu posso testar, por exemplo, se o arquivo Joari, ou então o arquivo backup, né? Ele é um diretório, tá? E assim vai. Então, vimos que nós temos, até esse momento, nós vimos que temos o comando teste, que é utilizado para verificar essa questão de variável, né? Variável numérica, variável textual, e principalmente verificar propriedades e características de arquivos e diretórios, né? De tamanho, para saber se ele é nulo, um string, para saber se um arquivo é mais novo que o outro, e assim vai, tá? Beleza, agora vamos ver isso aqui de uma forma mais prática. Vamos ver como é que eu utilizo o resultado desses testes, né, se é verdadeiro ou falso, para um arquivo específico, para um comando específico, né, uma situação específica. Por exemplo, o que eu vou mostrar para vocês, né, são comandos encadeados, que é o quê? São comandos que a execução de um depende do resultado do outro. Por exemplo, ó, quando eu uso o e comercial, pessoal, o que é que eu estou dizendo? Estou dizendo que se o comando 1 for verdadeiro, ou então for executado de forma correta, for executado sem nenhum erro, o comando 2 será executado, certo? Isso aqui a gente pode utilizar de várias formas no nosso programa, tá? Eu posso, por exemplo, pedir para poder, ó, vamos mostrar aqui, ó. O que é que eu estou dizendo? Se o comando 1 for bem, se ele conseguir ser executado, ou então ele for verdadeiro,
o segundo comando será executado. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu sair aqui. Pronto. Ó, se eu usar o comando cat barra etc barra pswd, vamos botar aqui cat automação, que é um arquivo aqui, certo? Ó, pronto. O que é que o cat está fazendo? Ele trouxe o que está dentro do meu arquivo automação.sh, né? Assim? Então, o comando foi executado com sucesso, foi? Eu não tive nem mensagem de erro, não tive nenhum problema, né? Assim? Então, se eu, por exemplo, dissesse assim, ó, eu vou querer executar o cat alt.sh. Quando eu boto alt.sh, ele vai dizendo o quê, ó? Ficheiro ou parte inexistente, né? Assim? Então, peraí, só um minutinho. Só um minutinho. Pronto. Só um minuto. Vou fazer um pequeno teste aqui, pessoal. Pronto. Então, ó. Se eu, pessoal, executar automação, ó, cat automação.sh, o comando foi executado com sucesso, não é assim? Se eu colocar cat alt.sh, como esse arquivo não existe na minha pasta, ele vai dar um erro, não é assim? Vamos supor que eu quisesse executar uma sequência de comandos baseado no sucesso do anterior. Por exemplo, eu quero fazer assim, ó, cat automação.sh, eu quero que eu vou tentar executar esse comando. Se esse comando tivesse sido executado com sucesso, eu quero que imprima na tela a palavra assim, ó, executado com sucesso. Tá só assim para não tomar a tela toda. Com sucesso. Com sucesso. Beleza? Então, se eu colocar o II, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu vou primeiro. Opa, peraí, pessoal. I, eco, comando executado com sucesso. Pronto. O que é que eu estou dizendo? Eu vou executar o primeiro comando. Se esse comando for executado com sucesso, ou então for um comando de teste que retornar como resultado verdadeiro, né, eu quero que o segundo comando seja executado. Então, quando eu quero exigir que essa situação, o segundo comando só executa quando a primeira for verdadeira ou for bem sucedida, eu uso o izinho, né? Ó, o i comercial. I, tá? Então vamos ver, vamos executar aqui, ó. O que aconteceu, ó? Ele mostrou o arquivo permissão de escrita, certo? E depois, ó, executado com success, né? Botei aqui para não tomar muito da tela, beleza? Então, ó, o que aconteceria se eu fizesse isso, pessoal? Ó, se eu colocasse alt.sh, alt.sh. O arquivo não existe, né? Assim? Se esse arquivo não existe, né? Ó, então o comando não foi bem executado, não foi bem sucedido, né? Na execução dele. Então, se o comando não foi bem sucedido, se ele não conseguiu ser executado da forma normal, né? Ou então fosse uma expressão teste que tinha retornado falso, eu não quero que essa parte aqui seja impressa na tela, né? Então, ó, olha o que acontece quando eu aperto o Enter aqui, ó. O que acontece? Ele executou o primeiro comando, né? Ó, o cat alt.sh e ele retornou um erro, beleza? Ok, esperado, porque o arquivo alt.sh não existe, né? Então, a segunda parte do comando ele não executou, tranquilo? Então, ó, por exemplo, vamos melhorar mais, ó. Se eu fizer isso, ó, teste, peraí, vou dar uma listada aqui, ó, ls, listei aqui o meu diretório, eu estou no desktop, né? Eu vou criar aqui uma pasta, um bocadinho, estojo, pronto. Criei uma pasta chamada estojo, certo? Deixa eu colocar ela aqui para ficar visível. Estojo. Pessoal, perdão se eu estiver parecendo um pouco lenta, porque eu estou gravando muito cedo. Eu estou com um pouquinho de sono aqui, eu estou meio lerdo. Mas vamos lá. Então é o seguinte, ó. Criei a pasta estojo e vamos supor que eu quero verificar se o arquivo estojo, né? Ó, tem um arquivo ou então um diretório chamado estojo. Eu não sei se ele é um diretório ou se ele é um arquivo. Então, eu quero ver como é que eu faço para verificar se um arquivo ou diretório é um arquivo, se é um diretório. Vai ser teste-d e o nome, estojo. Beleza?
Então, o teste menos D estojo vai retornar verdadeiro ou falso, dependendo da verificação que ele faz, né? Então, eu quero que, se isso aqui for verdadeiro, pessoal, eu quero que ele imprima, ó, diretório, beleza? Então, se o comando anterior, que no caso é o teste, vai retornar verdadeiro ou falso, né? Descobrir que isso aqui é se o que estojo é uma pasta, é um diretório, eu quero que ele imprima diretório. Então, estojo é um diretório, né? Assim, então na hora que eu aperto o Enter aqui, ó, o que, que ele faz? Diretório, tá? Então, observe que eu consigo melhorar bastante a parte de meio que comunicação do meu script. Eu posso, por exemplo, verificar se o usuário digitou, eu estou pedindo que o usuário digite um diretório. Por exemplo, eu vou criar um arquivo, vou criar um script de compactação de arquivo, né? Eu tenho uma pasta e eu preciso de uma pasta de destino, beleza? Eu vou passar, sei lá, via parâmetro. Então, antes do script tentar executar, é bom ele verificar, né? Se o usuário passou corretamente um diretório, se ele fez isso de forma correta. Então, eu posso dizer assim, ó, verifique se os parâmetros passados, primeiro, se é um arquivo, segundo, se é um diretório. E aí eu posso pedir para ele informar, tipo assim, ó, se você digitou não é um diretório, digite novamente, assim vai, tranquilo? Então, teste menos D, e se isso aqui for verdadeiro, né, então ele executou diretório. Então, ó, vamos colocar aqui um diretório que não existe, só exto. Então, ó, aperto Enter e nada acontece, nada é mostrado. Por quê? Porque o segundo comando só será executado se o primeiro der como verdadeiro, ou então tiver a execução bem feita, né? Tipo, não tiver executado sem erros, tá? Então, essa é a primeira forma de encadear os comandos, né? Um depende do outro. Então, esse aqui só vai executar se esse aqui tiver sido verdadeiro, beleza? Detalhe, eu posso cadear vários. Eu posso colocar comando 1, II, comando 2, II, comando 3, II, comando 4. Então, ele vai sempre executando o primeiro. Beleza, executou, ok, executa o segundo. O segundo executou, executa o terceiro. Então, nesse encadeamento, se algum deles, né, nessa ordem, der erro, o próximo não vai ser executado. Isso utilizando o II, beleza? Já utilizando, pessoal, barra, né? Essa barra é a barra vertical no teclado. Você pode observar que tem para a esquerda, para a direita e tem uma barra em pé, certo? Então, ó, se o comando for falso, né? Fizer o teste for falso, então ele não conseguir ser executado sem erro, então o comando 2 será executado. Observe que é o oposto do anterior, né? Ó. Isso aqui é como se fosse o i. Por exemplo, para isso aqui tudo ser verdadeiro, isso e isso tem que ser verdadeiro. É como se fosse tipo isso, tá? Mas para simplificar, sempre lembrem disso. Toda vida que eu tiver o i, o próximo só vai ser executado se o anterior tiver sido bem executado com sucesso, ou então o teste tenha retornado verdadeiro. Já aqui é o contrário. Se o primeiro não der certo, ele vai tentar o segundo comando. Beleza? Então, ó, vamos ver aqui. Eu vou mudar. Em vez de dizer assim, ó, teste menos de estojo, teste menos de estojo, deixa eu limpar aqui, teste menos de estojo, pronto, ó. Vamos supor que eu tentei verificar aqui o estojo, e aí eu quero botar a mensagem de erro, né? Não é. Então, que tá certo. Pronto, ó. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou testando se o arquivo ou o diretório que eu não sei, chamado exto, é um diretório. Então, o "-d" vai verificar se o arquivo existe e se ele existir, se ele é um diretório, beleza? Se eu colocar o barrinha, o que acontece? Se isso aqui der como falso ou der um erro, o que é que ele vai retornar? Ele vai retornar isso aqui, né? Ó, ele vai executar o próximo comando. Enquanto o izinho depende do comando anterior para o próximo executado, no ou, o próximo comando só vai ser executado caso esse aqui seja falso, né? Ó, então, não existe o arquivo exto, então, como não existe deu falso esse aqui, esse teste, então ele vai mostrar o próximo comando, certo?
Onde é que isso geralmente é utilizado, pessoal? Vamos supor que vocês querem fazer um programa, né? E esse programa, ele precisa seguir um passo, uma quantidade específica de comandos, certo? E esses comandos todos têm que ser executados de forma correta, eles não podem dar erro. Então, a gente usa esses comandos encadeados exatamente para garantir que os comandos vão ser executados na ordem e que se algum deles, por exemplo, não executou, eu quero que ele já pule para o final, por exemplo. Ou que ele já pare a execução e mostre uma mensagem de erro, tá bom? Então, basicamente, eu quero que vocês lembrem disso. Se eu tiver I, o próximo comando só vai ser executado se o anterior tiver sido executado com sucesso, ou então é um comando de teste que retorna verdadeiro. Usando barra barra, o comando 2 só vai ser executado caso o comando anterior tenha sido falso, ou então tenha dado algum erro, né? Beleza? Tá. Agora, como é que eu misturo essas duas coisas? Como que eu faço para fazer um comando, executar um comando, e eu quero que é o seguinte, se o comando tiver dado certo, eu quero que você imprima na tela um resultado, uma mensagem de sucesso. E se o comando tiver dado falso, ou então não tivesse sido executado com erro, eu quero que você imprima mensagem de programa finalizado, de executou com erro, assim vai. Então, é exatamente uma mistura dos dois, pessoal. Ó, eu vou executar um comando, certo? Ó, o comando 2 será executado se o comando 1 for verdadeiro, não é assim? Então, eu vou executar esse cara. Se esse cara for verdadeiro, o próximo comando vai ser executado e acabou. Agora, se o primeiro comando não foi executado, ou foi executado e deu falso, o que acontece? O segundo não vai ser, né? Assim? Mas só que o terceiro vai, entendeu? Então é sempre assim, ó, eu quero que vocês lembrem dessa estrutura, tá? Comando, se ele for verdadeiro, o segundo vai ser executado. Se esse comando der falso, vai ser o terceiro comando que vai ser executado, tá? Então, ó, olha como a gente pode fazer isso. A gente estava verificando se o estojo é um diretório, né? Assim? Então, ó, vou fazer isso, ó. Eco, peraí. E não tem problema ter pulado a linha. Quero que vocês entendam mais isso aqui, ó. Estojo. Pronto. Estou procurando o arquivo estojo, né? Arquivo diretório, não sei. Eu quero verificar se ele existe, né? E se ele é um diretório. Se isso aqui der verdadeiro, eu quero executar o quê? Diretório. Se não, eu vou executar o quê? Erro. Então vamos lá. Executei, ó. Ele mostrou diretório. Beleza. Agora vamos colocar aqui só teste. Para executar, ó, vai mostrar aqui, erro. Tranquilo? Então, agora a gente já sabe como fazer o teste em arquivos e diretórios e, principalmente, agora a gente sabe como condicionar a resposta baseada no resultado do teste. Se for verdadeiro, eu imprimo tal coisa, eu faço outra coisa. E se der errado, eu vou para um caminho alternativo, né? Sendo que, pessoal, eu posso, por exemplo, fazer vários testes. Ó. Aqui, eu não tenho eco de diretório, eu posso dizer, ó, teste, eu quero verificar se esse cara é um diretório, eu quero verificar se ele é mais novo do que um arquivo específico, eu posso verificar se ele, sei lá, tem um tamanho maior do que tantos bytes, e aí, baseado nisso, eu posso imprimir alguma coisa ou então um erro, certo? Tranquilo? Pronto. Então, basicamente, a aula de hoje é isso, certo? Realizar os testes e encaixar esses comandos para a gente fazer a verificação. É bem simples, porém, o que eu ensino para vocês hoje é muito poderoso, pessoal. E praticar em cima disso é o importante, tá? Então, vamos dizer, por exemplo, ó, exemplos de comandos encadeados. Então, ó, eu posso ter o seguinte, ó, quero verificar se o desktop é um diretório. E aí, beleza, é um diretório. Eu quero, por exemplo, verificar se o usuário, sei lá, digitou a senha correta. E a senha correta eu sei que é 1, 2, 3, 4. Então, eu vou verificar se o que o usuário digitou, que está dentro da variável senha, é igual a 1, 2, 3, 4. Se não for igual, eu vou colocar, ó, senha incorreta, tá vendo, ó? Ouzinho. Agora, se eu quiser fazer o seguinte, eu quero que o usuário digite uma senha, e se ele tiver acertado a senha, eu quero que ele faça o login como Juari. Então, olha o que está acontecendo. Eu verifico,
né, ó, se o usuário digitou a senha correta, que é 1, 2, 3, 4. Se sim, né, ó, se isso aqui der verdadeiro, o que é que vai fazer? É sim usuário. Eu vou mudar para o usuário usuário. Se não, pessoal, acesso negado, né, ó. Ok? Então, vamos resolver alguns exercícios utilizando o que a gente aprendeu hoje, tá? Lembrando que esse exercício que eu estou fazendo com vocês, ele não cobre todos os casos. Então, é interessante vocês olharem, pesquisarem na internet quais são as expressões, todas as expressões que são utilizadas como teste, para que isso dê um leque de opções para vocês, tá? Então, vamos lá. Primeira questão. Crie um script que pede sua idade e imprime na tela adulto, na palavra adulto, caso o valor seja maior do que 20, certo? Então, como é que eu faço isso? Vamos lá no script de automação. Automação. Pronto. Beleza. Então, primeiro ele vai pedir para eu digitar o meu nome, né? Meu nome não, minha idade, desculpa. Então, ó, eco informe sua idade. Eu vou armazenar na variável idade. E ele quer que eu verifique, ó, se a idade for maior do que 20 anos, eu quero que imprima na tela a palavra adulto. Então, beleza. Como é que eu faço para verificar se um valor é maior do que outro? Ó, vou na minha tabelinha, certo? Ó. Então, maior, greater than, né? Ó. Então, GT. Estou comparando dois números, né? Então, eu vou utilizar essa parte aqui da tabela, né? Ó, GT. Então, eu quero saber, ó, eu quero testar, né? Ó, teste. Para eu ver o valor de uma variável, como é que a gente faz? Cifrando o nome dela, né? Assim, ó, idade. Eu quero saber se o que está armazenado na variável idade é maior do que 20 anos, não é assim? Então, se isso aqui for verdadeiro, pessoal, se esse teste aqui der verdadeiro, eu tenho que imprimir na tela adulto. Qual é o comando para imprimir na tela adulta? É assim, né? Ó, adulto. Pronto, a questão só pediu isso. Ele disse que se tiver mais do que 20 anos, imprime na tela adulto. Caso contrário, ele não falou nada. Então, vamos salvar aqui. E vamos executar aqui o automação.sh. Automação. Pronto. Forma de sua idade. 12 anos. Pronto. Não imprimiu nada. Agora, se eu colocar 45 anos, o que, é que ele vai dizer? Ó, adulto. Tranquilo? Só isso. Então, ele está analisando o valor que eu digitei, que está armazenado na variável, né? E a partir disso, toma uma ação. No caso, é imprimir adulto na tela, certo? Foi o primeiro. Isso eu preciso digitar. Vou misturar com parâmetro agora. Por exemplo, ó, cria um script que recebe via parâmetro, ou seja, eu não vou digitar na hora que o programa está executando. Eu já vou executar o script com parâmetro, né? Que recebe o nome de um arquivo e imprime na tela permissão para escrita, caso o usuário possa escrever, certo? Então, vamos lá. Vou dar uma ls -l, pronto. Ó, na minha pasta eu tenho dois arquivos, né? Ó, eu tenho, por exemplo, o estojo, que é um diretório. E eu, como usuário, dono desse arquivo, eu posso escrever, né? Ó, aqui, ó, o W. Beleza? Vamos criar aqui um arquivo taut texto.txt. Então, ls-l. Tá. Texto.txt, né, que é o arquivo que eu acabei de criar, também tem permissão para escrita nele aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos criar o arquivo que verifica, né, o script que verifica se eu tenho permissão para executar uma coisa específica, tá? Então, vamos lá. Nano automação.sh. Vamos lá. Beleza. Esse script, ele vai receber o valor da variável via parâmetro, tá, pessoal? Então, não vou precisar digitar. Como a gente já viu, em relação à aula anterior, o primeiro parâmetro que eu recebo, ele fica armazenado na variável cifrão 1. É assim? Pronto, cifrão 1. Então, eu sei que eu vou ter que trabalhar com essa variável, que é a variável que o próprio Bash injeta dentro do meu programinha com o valor do parâmetro passado. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu quero verificar se o diretório que eu passei, né, ele vai ter
vai ter permissão, se eu vou ter permissão de escrita para um diretório. Então, a gente de novo vai naquela tabela para verificar como é que eu faço isso. Ó, olha como é que eu faço um teste no diretório, para saber, por exemplo, ó, se ele tem permissão de leitura, certo? Ó, é menos R. Eu sei, tá aqui, ó, que a permissão de escrita é o menos W, tá bom? Então, menos W e a gente coloca o nome do arquivo na frente. Então, como é que eu faço? Eu vou testar se teste menos W, cifrão 1, não é assim? Eu vou verificar se o diretório ou arquivo 1 que eu passei vai ter permissão de escrita. Se eu vou ter permissão de escrita, se o usuário que estou executando o script tem permissão para executar esse script, tá? Ou, executar não, para escrever nesse script. Então, vou botar aqui, ó, permissão de escrita. Então, o que acontece? Se o meu teste é verdadeiro, então eu tenho permissão de escrita, não é assim? Então, ó, eu vou fechar aqui, vou salvar, e agora vamos olhar os arquivos que eu tenho na minha pasta. Tá, eu tenho um diretório e eu tenho estojo. Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar a permissão de escrita para mim, vou deixar só a permissão de escrita para os outros usuários, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, chmod, para mim, para o Joari, eu vou ter permissão de leitura, certo? Os grupos, o meu grupo vai ter permissão de leitura e os outros usuários vão poder fazer tudo, né? Texto.txt. Então, ls-l, aí, ó, pronto. Eu consigo escrever, né, ó, no diretório Trojan, mas eu não consigo nem escrever, não consigo escrever no texto.txt, só os outros usuários, né? Assim? Então, beleza. Então, vamos executar agora a automação, que ele funciona da seguinte forma, o script, né? Eu vou executar a automação e vou passar por parâmetro o nome de um diretório ou de um arquivo, né? Ó, se eu passar estojo, o que é que ele vai dizer? Que eu tenho permissão de escrita, né? De fato eu tenho, né? Ó, aqui. Agora, se eu passar com o texto, ó, texto.txt, ó, ele executa e não mostra nada. Como vocês podem ver aqui, tá? Beleza, vamos melhorar esse arquivo. Porque ele está dizendo só se eu tenho permissão de escrita, tá vendo? Se eu não tiver permissão de escrita, eu gostaria que ele dissesse assim, que permissão negada, sei lá. Então você não tem permissão. Como é que eu faço? Boto barrinha, eco. Você não tem permissão. Beleza? Vou só fechar aqui, salvar. Pronto. Então vamos lá. De novo. Eu vou tentar verificar o arquivo texto.txt, que é aquele diz, ó, você não tem permissão. Agora, se eu tentar aqui com o estojo, né, ó, ele diz, ó, permissão de escrita. Tranquilo? Então, conseguiram entender, ver, vislumbrar quanto que é interessante utilizar o teste? É exatamente nessas situações, tá? Que é quando eu quero verificar se o usuário digitou certo, se o diretório realmente existe e tal, para que você não passe parâmetros ou informações do programa que sejam erradas, né? Você vai mandar, sei lá, compactar uma pasta e a pasta não existe. Aí você manda para executar o comando, dá um erro, né? Então é uma forma de verificação, tá? Vamos para os outros exercícios. Próximo exercício, né? Cria um script que pede ao usuário duas frases e imprime na tela se as frases são iguais ou diferentes, né? Então, vamos lá de novo. Automação. Automação. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar duas strings, né? Assim? Dois textos. Então, eu vou imprimir que elas são iguais, né? Caso o teste que eu vou fazer dê verdadeiro, e vou imprimir diferentes caso as duas strings ou dois textos diferentes e vou imprimir diferentes caso o teste dê negativo, né? Assim? Esse comando, caso o teste é verdadeiro, e esse comando aqui, caso o teste dê falso, né? Então, beleza. Então, como é que eu vou fazer? Peraí, deixa eu ver se eu deixo parâmetros. Não, ele vai pedir duas frases, exatamente. Então, ó, echo, forme a primeira frase. Aí eu vou aqui botar na variável frase 1, echo,
Forme a segunda frase. Fase 2. Então, o que eu vou fazer? Como é que eu verifico strings, né? Como é que eu verifico o texto? É usando essa parte da tabela aqui, né? Ó, então, se eu quero saber que é um string, ou então um texto é igual a outro, então eu vou usar o símbolozinho igual, né? Então, beleza. Então, vamos lá, vamos voltar. Então, eu quero verificar, né, ó, se o que está na variável frase 1 é igual ao que está na variável frase 2. Porém, eu quero verificar o que está dentro da variável. Então, toda vida que eu vou analisar o que está armazenado na variável, eu tenho que colocar o cifrão na frente dela, não é assim? Pronto. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu digitei duas frases e eu quero verificar se elas são iguais. Se elas forem iguais, imprime igual. Se não for, imprime diferente. Então, vou fechar aqui, verificar, ok. Então, beleza. Vamos lá, ponto barra automação. Eu coloquei aqui, vou fazer primeiro um teste aqui, pessoal, que eu estou em dúvida em questão dos espaços. Aqui, Joari Santiago e Joari Santiago. Vamos ver se é igual. Fazer os argumentos. Tá. Pronto, ó. Quando vocês forem utilizar uma frase, vocês colocam entre aspas também, tá? Assim, ó. Joari Santiago e Joari Santiago. Demasiados argumentos. Espera aí. Linha 9. Tá, deixa eu ver aqui o que é, pessoal. Automação. Nano. Automação do TSH. Teste. Fase 1. Fase 2. É iguais. Demasiados argumentos. Fase 1. Fase 2. Iguais. Vala, que é esse? Espera aí. Fase 1, fase 2. Será que é porque eu estou colocando entre aspas? Espera aí. Executar só com um texto. Espera aí. Joari e Joari. Tá. Então, colocar mais de um texto está dando problema. Então, deixa eu ver aqui. Demasiados argumentos. Espera aí. Automação. Ali. Só um minutinho, pessoal. Iguais, tá. Se eu colocar entre aspas mais dois argumentos. Tá, ele está encarando como dois argumentos. Então, será que são a frase? Yes. Yes. Tá, eu vou pensar para vocês a questão do espaço. Então, ó, o que é que está dando erro aqui na questão? É quando eu estou utilizando uma frase que tem espaço. Se eu utilizar uma frase que não tem espaço, dá certo. Ó, por exemplo, Joari Santiago, né? A primeira frase que eu digitei. E a segunda, Joari Santiago. Ó, funciona beleza, tá? Quando eu coloco espaço, está dando problema. Vou trazer para vocês depois a resposta disso, porque está dando esse problema, tá? Então é o seguinte. Então, o nosso programa, resumindo, o que é que ele faz? Ele pede para eu digitar duas frases, ele verifica se elas são iguais. Se o comando teste informar a verdade, ele mostra a palavra iguais. Se eles não forem iguais, mostra a palavra diferente. Então, vamos lá. Vou lá, vou colocar aqui Fernão Dias. E aqui eu vou colocar Cabral. Então, o que ele está dizendo? Ó, são diferentes. São duas frases diferentes. Agora, se eu colocar a mesma palavra, né? Ó, Cabral e Cabral. E verificar, ele vai dizer que as duas são iguais. Tá vendo? Exemplozinho simples, né? Vamos para o próximo. Para o último caso, né? Cria um script que recebe via parâmetro dois números e informa se os números são positivos ou negativos. Beleza. Então, a gente vai fazer isso utilizando vários comandos. Eu vou verificar o primeiro, né, o primeiro número, e depois eu verifico o segundo número, tá? Então, mais uma vez, aqui, automação. Tá? Mais uma vez, pessoal, quando a gente está utilizando parâmetros, a gente vai fazer o seguinte: o próprio bash injeta dentro da nossa execução o seguinte:
Cifra 1 vai ser o primeiro parâmetro, cifra 2 vai ser o segundo parâmetro, assim? Então, o que é que a gente vai verificar? Eu quero verificar se o primeiro número, né, ele é maior ou igual a zero, né? Assim, ó, G é maior ou igual, greater, equal. Vou ver aqui, greater, equal. Exatamente, greater, equal, né? Se eu quero saber se o número é maior, igual, né? Maior ou igual. Beleza? Então, greater, equal. Então, eu quero saber se o primeiro é maior ou igual a zero. Então, se o número é maior ou igual a zero, então eu posso dizer que o primeiro é positivo, né? Ó, o primeiro é positivo. Se ele não for positivo, é porque obrigatoriamente ele é negativo, né? Ó, o primeiro é negativo, certo? Então, se o primeiro é maior ou igual a zero, então é porque é positivo. Se não é maior ou igual a zero, é porque ele é o quê? Ele é negativo, né? Então ele é menor do que zero, tá? Então eu fiz isso para o primeiro. Então eu posso ir para o segundo, ó. Teste. Segundo parâmetro, eu quero saber se ele é maior do que zero, maior ou igual a zero. Então ele vai imprimir o segundo é positivo. Se não, o segundo é negativo. Beleza? Então, ó, eu executei o meu comando aqui, né? O meu script em dois comandos, né? Na verdade, tem vários comandos, né? Mas em duas linhas, quer dizer. Então, ó, a primeira linha vai verificar se o primeiro parâmetro é maior ou igual a zero. Ele vai dizer se ele é positivo ou negativo. E a segunda linha vai executar esse comando aqui, né? Ó, ver se o segundo parâmetro passado é maior ou igual a zero, informando que é positivo. E se, caso contrário, ele vai ser negativo. Então, ó, a gente vai salvar aqui. Vamos executar ele. Então, para executar, eu vou ter que passar dois números. Eu vou passar aqui o -2 e o 3. Então, ó, o que acontece? O primeiro é negativo e o segundo é positivo. De novo, vou botar aqui 200 e menos 257. Então, ó, o primeiro é positivo, o segundo é negativo. Vou colocar os dois negativos. 500. Primeiro negativo, segundo é negativo. E colocando os dois positivos, ó. O primeiro é positivo e o segundo é positivo. Tranquilo? Então, pessoal, a aula de hoje basicamente é isso, tá? Eu mostrei para vocês como realizar os testes, como encadear os comandos e basicamente também como encaminhar, né? Como mostrar na tela, ou então fazer um comando baseado no resultado anterior, tá? Então, a prática de hoje tem muito a ver com o que a gente está fazendo aqui, né? Muito a ver não, na verdade, tem tudo a ver, né? Ela é basicamente o que a gente fez aqui nos exercícios, só que um pouquinho mais complexo, tá bom? Não deixem de fazer o exercício. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da aula de hoje. Valeu, pessoal. Um abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!